Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E estou aqui hoje para conversar com você, para falar com você sobre mitologia ou mitologias. Você sabe o que é uma mitologia? Com certeza você já ouviu falar nos deuses gregos, né? Zeus, Apolo, você já ouviu falar nos deuses romanos, Júpiter e Febo. Na verdade são os mesmos deuses, mas foram abarcados pela cultura, né? Foram sincretizados pela cultura romana. Então a cultura romana mudou os nomes, mas preservou as características dos deuses. São os mesmos deuses. Você deve conhecer também, já ouviu falar sobre a mitologia hindu, mitologia africana, etc. Todos os povos têm sua mitologia. Os povos aqui das Américas também têm as suas mitologias, né? O povo andino da região dos Andes tem Pachamama, Viracocha. Aqui no Brasil, algumas tribos aqui adoravam a Tupã como Deus Supremo. A questão que hoje a gente chama de folclore, mas também tem a ver com mitologia, que é o Saci-Pererê, o Boitatá, o Curupira, a Cuca. E para que serve uma mitologia? Uma mitologia é uma mentira? Por exemplo, algumas pessoas, já ouvi falar aqui no YouTube, que a Bíblia é uma mentira, porque aquilo é uma mitologia, todas as religiões são mentirosas, todas as histórias das religiões são mentirosas. E eu quero te fazer uma pergunta, se você pensa assim também, quero te fazer uma pergunta. Quando você lê, por exemplo, o Código da Vinci, você diz que é uma mentira? Quando você vê uma novela Gabriela Cravo e Canela, ou lê o romance Jorge Amado, você diz que Gabriela Cravo e Canela é uma mentira? Quando você lê um romance, um policial, uma crônica, um conto, você diz que aquilo é uma mentira? Não, você entende que é um romance, uma crônica, um conto e, em outros casos, uma mitologia. Sendo que, normalmente, as pessoas têm mais facilidade de dizer que aquilo que é falar na religião do outro é uma mitologia, é uma historinha, e que a sua não. A sua mitologia não é mitologia, é verdade. No caso aqui do Brasil, do Ocidente, as pessoas consideram a Bíblia como uma realidade concreta, né, como literal. A Bíblia é um livro literal, e a mitologia iorubá, do candomblé, é uma mitologia, uma história. A mitologia da Índia é só conversa fiada, mas a Bíblia é verdadeira. E, de igual modo, os muçulmanos, né, que seguiam pelo Corão, o livro sagrado do muçulmano, também tem que ele é literal e não é uma mitologia. Bem, a Bíblia tem fatos históricos, narrativas históricas. Muita coisa da Bíblia, do lado histórico, tem sido confirmado pela arqueologia. E apesar de na verdade, eu já li o Corão, mas tem tanto tempo, e não foi um estudo, foi uma leitura. Então não me recordo muito bem, mas ele se baseia muito também no Velho Testamento da Bíblia. Muita coisa ali é similar. E eles também tomam, né? Nós temos visto aí que eles tomam que o Corão é literal, é aquilo mesmo, né? Infelizmente, esse fanatismo religioso, esse fundamentalismo é o que está por trás de muitos ataques terroristas que tem, inclusive, ao invés de ajudar o Ocidente a entender o que é o islamismo, a entender o Corão, a cultura dos povos que o adotaram como livro sagrado, que adotaram o Islã como religião, ao invés disso estar ajudando, tem atrapalhado, porque essa ideia de que o islâmico tem, que se eu for um mártir, né, se eu explodir meu corpo num atentado terrorista, eu vou ir para outra vida e lá vou ser muito bem tratado por Alá, é um absurdo. É um absurdo. Mas pense bem, reflita um pouco. Na Idade Média, na Idade das Trevas, eram os cristãos que perseguiam os islâmicos. As cruzadas foi o quê? Foram os povos saindo, né, os europeus saindo da Europa para ir lá para Jerusalém, para ir ali para o Oriente Médio, fazer guerra contra o povo islâmico para libertar Jerusalém dos infiéis. Hoje, nós estamos tendo troco, né? Existem outros dados históricos, outras questões políticas, mas olhando só nessa questão, hoje nós estamos tendo troco. Então, se isso está ocorrendo conosco, vamos pensar que nós começamos isso primeiro. Falando da Bíblia. Muita gente toma a Bíblia como algo literal. Como eu falei, como uma narrativa histórica, a história de uma família, de uma tribo, de uma nação, de um estado. Todo esse desenvolvimento histórico, ela é muito válida.
E tem provado que muitas coisas que estão escritas na Bíblia, dentro de uma questão histórica, são verdadeiras. Porém, a complicação está quando as pessoas não conseguem entender que a Bíblia tem fatos históricos, tem poesia e tem mitologia. E a mitologia ela não é uma mentira. Ela é uma forma de se explicar algo que num determinado momento histórico, num determinado, num contexto, numa situação cultural, não haveria outra maneira de se explicar. Então, quando você vai ler o Gênesis, que vem contando ali nos primeiros capítulos de Gênesis, do 1 ao 3, contando a formação do planeta Terra, do universo, do homem, da mulher, dos bichos, das plantas, de tudo, aquilo é uma mitologia, é uma explicação, né, poética, e não só poética, mas como etiológica, dando um sentido de propósito à nossa vida. No caso, a vida das pessoas ali. E essa mitologia que está ali, inclusive, ela é baseada em mitologias anteriores. Na Suméria, que é a primeira civilização humana, é quando surge a civilização, as cidades, né, e tudo. Se você pegar um pouco daquela mitologia suméria e ler, tem momentos que eu lendo ali, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh e outros textos ali, você parece estar lendo um salmo, você parece estar lendo o Gênesis. A história do dilúvio está lá na mitologia suméria, a história da Torre de Babel, a história da criação do homem e do mundo está lá, e lembra muito a história que está no Gênesis, a forma de se relacionar, como o homem se humilhava e engrandecia os deuses daquela época. Tem Ea, posteriormente vem Marduk, se assemelha muito aos salmos da Bíblia, como o homem adora Jeová na Bíblia. E na verdade não é que elas são mentiras, essas mitologias. Elas passam alguma coisa para a gente. Se você quer ter uma ideia clara disso, Gustav Jung, meu analista, que foi discípulo de Freud, né? Freud, pai da psicanálise, Jung, pai da análise. Ele usou muito a mitologia de vários povos e entendeu que naquela mitologia existia uma verdade psicológica, inconsciente, maior do homem. Aquelas histórias que eram contadas ali nas mitologias, incluindo a bíblica, e aí também tem a mitologia iorubá dos africanos, que aqui no Brasil é a mitologia do candomblé, a mitologia dos povos nórdicos. Se você viu aquele filme Beowulf, aquela é uma mitologia nórdica, né? Aquelas mitologias dos dragões, dos monstros e etc., falam sobre a nossa constituição psicológica. Tem uma frase usada que é um entendimento, né, daqueles que estudam mitologia, que existe em todas as mitologias a jornada do herói. É o desafio do homem frente às adversidades, às questões do mundo, à conquista de objetivos, ao domínio do dragão, dos monstros, matar o monstro, vencer uma batalha, como no caso também da mitologia grega, que é aquele titã, me fugiu o nome agora, me perdoe, traz o fogo, ele rouba o fogo que está lá no Olimpo, que pertencia a Zeus, ele rouba e traz para o homem, entrega para o homem. É o quê? É o conhecimento, é o domínio das situações à nossa volta. Então a Bíblia, quando ela conta ali da origem do homem, não é uma mentira, é uma mitologia. O problema é que muitos fundamentalistas cristãos querem dizer que é daquele jeito literal. E os ateus que estudam ciência, que são inclusive muito inteligentes, porque a maioria, né? Não estou dizendo aquele que é ateu por moda, estou dizendo que é aquele que é ateu por um princípio filosófico e por uma questão de estudo. Ele não crê em Deus porque a Bíblia fala de um jeito, ele sabe que não é daquele jeito que está ali. E ele está certo. E o problema dos cristãos, daqueles que defendem a literalidade dessas mitologias, é exatamente querer confrontar a ciência, querer confrontar aquilo que hoje está muito bem documentado, muito bem esclarecido, com uma mitologia que não se mantém. Eu quero citar um exemplo rapidinho. No quarto dia da criação, lá no Gênesis 1, se eu não me engano é 1,14, é o quarto dia da criação. Fala que então tinha o planeta Terra, e Deus criou o sol para iluminar o dia. Deus criou a lua para iluminar a noite. Deus criou as estrelas para ser um sinal dos tempos. Baseado nisso, se entendeu que a Terra é o centro do universo. Claro, se eu estou aqui, é a Terra. O sol só foi criado para iluminar o dia. A lua só foi criada para iluminar a noite.
As estrelas que estão a 10 mil anos-luz de distância, a 100 mil anos-luz de distância, a 1 milhão de anos-luz de distância, estão lá para iluminar a Terra e para ser um sinal dos tempos, para servir de direcionamento, né? Antigamente não usava bússola, se seguia pela constelação, né? Como é que os reis magos lá de Mateus encontram Jesus? Eles seguem uma estrela, a estrela de Belém. Não é? Então é um sinal, é uma orientação. É lógico que você vai pensar, bom, se tudo isso foi criado por causa da Terra, é óbvio que a Terra é o centro do universo. E hoje a gente sabe que não é verdade. Então eu quero que você reflita um pouco, você que é fundamentalista, se logo no primeiro capítulo da Bíblia, no Gênesis, já existe ali algo tão claramente provado que não é verdade, por que você quer continuar usando a Bíblia para confrontar a ciência e dizer que a ciência está errada? O problema é criar essa guerra entre religião e ciência, entre mitologia e conhecimento científico, que nunca deveria ter havido, porque cada um tem o seu lugar. Como eu falei, se você lê um romance, você não diz que aquilo é uma mentira. Você entende que é um romance e muitas vezes a história do personagem ou dos personagens do romance serve para você se identificar. Você se identifica, você vive aquilo e às vezes entende alguma coisa que naturalmente na sua vida você não estava entendendo. Da mesma forma, as mitologias servem para nos inspirar, para nos apontar caminho para falar de realidades psicológicas, não realidades literais. Entenda isso, não é literal. A Bíblia não é literal. Ainda que haja muita coisa que é fato, ela não é literal. Por exemplo, Jesus, o nascimento virginal de Jesus é comum nas mitologias daquela época. Muitos deuses nasceram não vou falar exatamente virginal, mas nasceram de um deus vir ter relações com uma mulher e nascer uma criança, que era um semideus. Hércules é assim, Baco ou Adonis é assim, Krishna tem a ver com isso também. Então, quer dizer, você vai ver isso em muitas mitologias, a ideia também de morrer e ressuscitar, morrer e voltar à vida. Jesus não foi o único. Ocorreu isso com Baco, ocorreu isso com Osíris, ocorreu isso com vários deuses. A ideia também, por exemplo, Sansão, que era um homem super forte. Temos Hércules também, que era um homem super forte. Então são mitologias que passam ideias, que passam contextos. Dito isso, os próximos vídeos eu vou abordar um pouco sobre mitologias e sobre o que elas nos ensinam, o que elas nos passam. Como no caso, também entendo que Melquisedeque na Bíblia é mitológico, ele passa uma verdade, ele passa um conceito espiritual de relacionamento entre o homem e Deus, de sacerdócio, né, de Deus, do homem oficiando para Deus e oficiando para os outros homens, um sacerdócio e falando de uma realidade espiritual. Esses vão ser os temas dos próximos vídeos que eu vou estar fazendo. Então, obrigado por você ter visto. Se você gostou do vídeo, clica aqui em gostei, adiciona a sua lista de favoritos, porque isso ajuda a divulgar mais o vídeo, de repente ele vai até para a primeira página do YouTube. Eu te agradeço, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acha que vão ter interesse por isso, e a gente vai conversando. Obrigado, até a próxima, tudo de bom para você, que Deus te abençoe.